Voltei de viagem e comprei os donuts favoritos do meu noivo para fazer uma surpresa. Abri a porta do nosso apartamento e ouvi gemidos vindos do quarto. Caminhei até lá e vi a cena que destruiu minha vida. O homem que eu ia casar em 6 meses estava na nossa cama com minha melhor amiga. A caixa de donuts caiu das minhas mãos e saí correndo sem olhar para trás. Mas dias depois descobri que tudo aquilo foi uma vingança planejada. E a verdade por trás dessa traição foi ainda mais chocante. Meu nome é Melissa, e essa é a história mais dolorosa da minha vida. Aos 26 anos, eu estava no último semestre do mestrado em psicologia na Universidade de Chicago, com notas excelentes e um futuro promissor pela frente. Mais importante que tudo isso era Caio, meu noivo há 3 meses e namorado há 3 anos. Ele era tudo que eu sempre sonhei: alto, olhos verdes penetrantes, um sorriso que fazia meu coração acelerar mesmo depois de tanto tempo juntos. Caio trabalhava como engenheiro de software em uma empresa prestigiosa no centro da cidade. Nos conhecemos na universidade, quando ele estava terminando a graduação e eu começando. Foi amor à primeira vista, pelo menos da minha parte. Descobri depois que ele também ficou encantado desde o primeiro encontro, em uma festa de Halloween, onde eu estava fantasiada de bruxa e ele de fantasma. Nossa rotina era harmoniosa. Morávamos juntos há 1 ano e meio em um apartamento aconchegante no bairro de Lincoln Park. Todas as manhãs, Caio me acordava com café na cama antes de sair para trabalhar. Eu tinha aulas durante a tarde e estudava em casa de manhã. Nas noites de sexta-feira, sempre jantávamos fora, experimentando restaurantes novos ou voltando aos nossos favoritos. Minha melhor amiga, Dina, fazia parte integral da nossa vida. Ela e eu éramos inseparáveis desde o 2º ano da faculdade. Dina era pequena, ruiva, com sardas no rosto e uma personalidade vibrante que iluminava qualquer ambiente. Ela namorava Ryan há 4 anos, um cara alto e musculoso que trabalhava como personal trainer. Os 4 formávamos um grupo inseparável, sempre saindo juntos nos fins de semana, fazendo viagens curtas e planejando o futuro. O anel de noivado no meu dedo ainda me fazia sorrir toda vez que olhava para ele. Caio tinha pedido minha mão durante uma viagem romântica para Napa Valley, ajoelhando-se entre as videiras ao pôr do sol. Eu disse sim antes mesmo dele terminar a pergunta, e choramos de felicidade abraçados enquanto o sol se punha atrás das montanhas. Nosso casamento estava marcado para a primavera seguinte. Já tínhamos reservado a igreja, o salão de festas, e eu passava horas navegando em sites de vestidos de noiva com Dina ao meu lado, dando palpites e se empolgando tanto quanto eu. Era como se estivéssemos realizando um sonho compartilhado. Mas a vida tem uma forma cruel de nos mostrar como tudo pode mudar em questão de segundos. Era uma terça-feira normal de novembro. Eu estava na biblioteca da universidade terminando um artigo quando meu telefone tocou pela primeira vez. Era Ryan, o namorado de Dina. Oi, Melissa, desculpa incomodar. Você sabe se Caio está no escritório? Não consigo falar com ele e preciso pegar de volta uma ferramenta que emprestei para ele semana passada. Não sei. Provavelmente ele deve estar em reunião. Mas você não tem uma chave extra que o Caio deixou com você? Na verdade, esqueci meu chaveiro na casa da Dina e precisa dessa ferramenta com um pouco de urgência. Tenho uma chave extra aqui comigo. Você pode pegar aqui na universidade? Posso passar aí agora? Estou perto da universidade mesmo. Encontrei Ryan no estacionamento da biblioteca 15 minutos depois e entreguei a chave a ele. Obrigado, Mel. Prometo que devolvo hoje mesmo. Sem pressa. Caio vai chegar tarde hoje mesmo. Tem uma apresentação importante. Não passaram nem 10 minutos quando meu telefone tocou novamente. Desta vez era minha mãe, e pela voz embargada, soube imediatamente que algo estava muito errado. Melissa, querida, você precisa vir para casa imediatamente. Seu pai, ele teve um derrame. As palavras dela ecoaram na minha mente como um eco distante. Meu pai, que sempre foi minha rocha, meu herói, a pessoa mais forte que eu conhecia, estava no hospital lutando pela vida. Minhas mãos tremeram tanto que mal consegui segurar o telefone. Como ele está? Ele vai ficar bem? Perguntei, já recolhendo meus livros apressadamente. Os médicos dizem que foi um derrame grave, mas ele está estável. Por favor, venha o mais rápido possível. Preciso de você aqui. Corri para casa como uma louca, o coração batendo descompassado. Peguei meu telefone para mandar uma mensagem avisando Caio sobre a emergência, explicando a situação e dizendo que pegaria o primeiro voo para Denver,
onde meus pais moravam. O aeroporto foi um borrão de rostos preocupados e anúncios incompreensíveis. Consegui um voo que saía em 2 horas. Durante toda a espera, percebi que na correria eu tinha enviado a primeira mensagem sobre minha viagem para minha colega de mestrado, Jenny, em vez de para ele. Tentei ligar para Caio várias vezes, mas ele não atendia. Imaginei que estivesse em alguma reunião importante. Então deixei várias mensagens explicando o que havia acontecido. O voo para Denver foi o mais longo da minha vida. Não consegui fechar os olhos nem por um segundo, imaginando meu pai conectado a tubos e máquinas, lutando para sobreviver. Minha mãe tinha enviado uma mensagem dizendo que ele estava respondendo bem ao tratamento, mas eu não conseguia me acalmar. Quando finalmente cheguei ao hospital, encontrei minha mãe na sala de espera, os olhos vermelhos de tanto chorar. Nos abraçamos forte, e pela primeira vez desde a ligação, permiti-me chorar também. Como ele está agora? Perguntei, ainda abraçada com ela. Estável, graças a Deus. Os médicos conseguiram remover o coágulo a tempo. Ele vai precisar de fisioterapia, mas dizem que as chances de recuperação completa são boas. Passamos as próximas 3 horas no hospital. Pude ver meu pai por alguns minutos. Ele estava dormindo, mas parecia em paz. Os médicos foram otimistas, dizendo que ele tinha reagido muito bem ao procedimento e que o prognóstico era positivo. Durante todo esse tempo, Caio não respondeu nenhuma das minhas mensagens, nem retornou minhas ligações. Achei estranho, mas imaginei que talvez estivesse com o telefone descarregado ou em alguma situação que não permitia contato. Ele fazia isso às vezes quando estava muito concentrado no trabalho. Na manhã seguinte, meu pai acordou e conseguiu falar comigo. Foi o momento mais emocionante da minha vida vê-lo sorrir e apertar minha mão. Os médicos confirmaram que ele estava fora de perigo e que a recuperação seria gradual, mas completa. Decidi voltar para casa naquele mesmo dia, tranquilizada com o estado do meu pai e ansiosa para contar tudo a Caio pessoalmente. No aeroporto de Chicago, parei em uma confeitaria que Caio adorava e comprei uma caixa dos donuts glaciados favoritos dele. Seria uma forma carinhosa de chegar em casa depois de 2 dias tão difíceis. Mandei uma mensagem avisando que estava voltando para casa. Quando o táxi parou em frente ao nosso prédio, senti meu coração acelerar de expectativa. Peguei minha bagagem e a caixa de donuts e subi correndo as escadas até o 3º andar. Nossas janelas estavam com as cortinas fechadas, o que era estranho para aquela hora do dia, mas pensei que talvez Caio estivesse dormindo ou trabalhando em casa. Coloquei a chave na fechadura e abri a porta devagar, querendo fazer uma surpresa. A sala de estar estava escura e silenciosa. Deixei a bagagem no chão e caminhei na direção do quarto, ainda segurando a caixa de donuts e sorrindo com a antecipação do reencontro. Foi então que ouvi sons que fizeram meu sangue gelar nas veias. Gemidos, respiração pesada, o som inconfundível de 2 pessoas fazendo amor. Minha mente se recusou a processar o que estava ouvindo. Talvez Caio estivesse assistindo a algum filme. Talvez fossem os vizinhos. Qualquer coisa menos o que meu coração já sabia que era verdade. Com passos trêmulos, me aproximei da porta do quarto. Ela estava entreaberta. O que vi através da fresta destruiu minha vida em uma fração de segundo. Caio, meu noivo, o homem que eu amava mais que a própria vida, estava na nossa cama com Dina, minha melhor amiga, a pessoa em quem mais confiava no mundo depois dele e dos meus pais. A caixa de donuts escorregou das minhas mãos e bateu no chão com um som surdo. Os 2 pararam imediatamente e olharam em direção à porta. Nossos olhares se encontraram. Primeiro os de Caio, depois os de Dina. O horror e a culpa em seus rostos confirmaram que aquilo não era um pesadelo. Não consegui falar. Não consegui me mover. Por alguns segundos eternos, ficamos os 3 ali, congelados naquela cena impossível de acreditar. Então, finalmente, meu corpo reagiu. Virei-me e corri para fora do apartamento, deixando para trás tudo o que eu acreditava ser minha vida. Corri pelas escadas como se estivesse fugindo de um incêndio, tropeçando nos próprios pés, sem conseguir respirar direito. Na rua parei um táxi com gestos desesperados, entrando antes mesmo dele parar completamente. Para onde? Perguntou o motorista, um homem idoso com olhos gentis que imediatamente percebeu meu desespero. Eu não sei, solucei, percebendo que não tinha para onde ir. Minha família estava em Denver, e a única amiga próxima em Chicago, além de Dina, era Nancy. Lincoln Square, por favor,
Rua Wellington. Consegui dizer, lembrando do endereço de Nancy de cor. Ela tinha se casado há 6 meses com David, e eles moravam em uma casa pequena, mas aconchegante no norte da cidade. Durante todo o trajeto, tentei entender o que tinha acabado de presenciar. Caio e Dina, na nossa cama. Minha mente se recusava a aceitar a realidade. Como era possível? Quando tinha começado? Por quanto tempo eles vinham me traindo pelas costas? O taxista me observava pelo retrovisor com expressão preocupada. Quando paramos em frente à casa de Nancy, ele se recusou a aceitar o pagamento. Guarde seu dinheiro, querida. Parece que você vai precisar mais do que eu hoje, disse ele com gentileza. Bati na porta de Nancy como uma desesperada. Era meio da tarde de uma quarta-feira, e torci para que ela estivesse em casa. Nancy trabalhava como freelancer em design gráfico, então muitas vezes ficava em casa durante o dia. A porta se abriu e lá estava ela. Cabelos castanhos cacheados presos em um coque bagunçado, usando uma camiseta larga e calça de moletom, com uma caneca de café na mão. Seu rosto se transformou imediatamente de surpresa para preocupação quando me viu. Melissa, o que aconteceu? Você está bem? Desmoronei ali mesmo na entrada. Nancy me abraçou forte e me trouxe para dentro, me guiando até o sofá da sala. David apareceu da cozinha, também com expressão preocupada. O que houve? Perguntou Nancy sentando-se ao meu lado e segurando minhas mãos. Entre soluços, contei tudo. Sobre a viagem para Denver, sobre meu pai, sobre voltar para casa com os donuts, sobre encontrar Caio e Dina na nossa cama. As palavras saíam entrecortadas, mas Nancy foi paciente, me deixando falar no meu ritmo. Meu Deus, Melissa, ela sussurrou quando terminei. Não posso acreditar. Caio e Dina, como eles puderam fazer isso com você? David se aproximou com um copo d'água e alguns lenços de papel. Você precisa de alguma coisa? Quer que eu ligue para alguém? Balancei a cabeça negativamente. Não sei o que fazer, não sei nem o que pensar. Como eles puderam... Por que fizeram isso? Nancy me abraçou mais forte. Não sei, querida, mas você não vai enfrentar isso sozinha. Pode ficar aqui o tempo que precisar. Não quero incomodar vocês. Acabaram de se casar. Não seja ridícula, interrompeu Nancy. Você é minha amiga. É claro que vai ficar aqui. O telefone na minha bolsa tinha tocado várias vezes desde que cheguei. Quando finalmente olhei, vi dezenas de mensagens perdidas e ligações não atendidas. Todas de Caio. Não tinha nenhuma de Dina. Com as mãos tremendo, li algumas das mensagens. Melissa, por favor, me deixe explicar. Não é o que você está pensando. Me liga, por favor. Preciso falar com você. Eu te amo. Foi um erro terrível. Mostrei as mensagens para Nancy, que fez uma careta de desgosto. Não é o que você está pensando? Sério? O que mais poderia ser? Disse ela indignada. Passei o resto da tarde no sofá de Nancy, alternando entre momentos de choro intenso e períodos de entorpecimento total. David fez um jantar simples e tentou me convencer a comer alguma coisa, mas eu não conseguia engolir nada. Por volta das 8 da noite, Nancy recebeu uma ligação. Pelo tom de voz dela, percebi que era alguém que ela conhecia. Alô? Ah, oi, Ryan. O quê? Não, ela não quer falar com ninguém agora. Não, você não pode vir aqui. Escuta, seja lá o que vocês tenham a dizer. Ela não está pronta para ouvir. Meu estômago se revirou ao ouvir o nome de Ryan. Até o namorado da Dina estava envolvido na situação. Quando Nancy desligou, ela veio se sentar ao meu lado novamente. Era Ryan. Ele quer conversar com você. Diz que tem algo importante para explicar. Ele sabia? Perguntei, sentindo uma nova onda de náusea. Ryan sabia que Caio e Dina estavam tendo um caso? Não sei, querida, mas mesmo que ele queira explicar alguma coisa, você não precisa ouvir agora se não quiser. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes de Nancy e David. Ou melhor, tentei dormir. Toda vez que fechava os olhos, via Caio e Dina juntos. Tentava entender quando tinha começado, como não percebi os sinais, se havia sinais. Repassei mentalmente os últimos meses. Dina sempre foi muito próxima do nosso relacionamento. Ela e Ryan saíam conosco constantemente,
E muitas vezes Dina ficava em casa com Caio e eu. Assistíamos filmes ou simplesmente conversávamos. Sempre achei que fosse natural, já que éramos um grupo de amigos próximos. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados e uma dor de cabeça terrível. Nancy já estava acordada, fazendo café na cozinha. Dormiu um pouco? Perguntou ela, me entregando uma xícara fumegante. Mais ou menos. Nancy, obrigada por me deixar ficar aqui. Não sei o que faria sem você. Não precisa agradecer. É o que fazem as amigas verdadeiras. A palavra verdadeiras me fez pensar em Dina novamente, e meus olhos se encheram de lágrimas. Como ela pôde fazer isso comigo? Éramos como irmãs. Eu contava tudo para ela, todos os meus segredos, meus medos, meus sonhos. Nancy se sentou ao meu lado na mesa da cozinha. Algumas pessoas não são quem pensamos que são. Às vezes descobrimos isso da pior forma possível. Por volta do meio-dia, a campainha tocou. Nancy foi atender e voltou com uma expressão tensa. É o Ryan. Ele quer falar com você. Ele disse que não vai sair daqui até conversar com você. Diz que tem algo importante para explicar sobre o que realmente aconteceu. Respirei fundo. Talvez fosse melhor ouvir o que ele tinha a dizer logo de uma vez. Ok, mas você fica aqui comigo. Nancy concordou, e Ryan entrou na sala. Ele parecia terrível. Olhos vermelhos e inchados, cabelos desgrenhados, roupas amarrotadas. Parecia não ter dormido nada. Melissa, ele começou, a voz trêmula. Eu sei que você nunca vai me perdoar, mas preciso te contar a verdade. A verdade? O que você tem para me contar? Ryan se sentou na poltrona em frente ao sofá, mas manteve distância. Caio não te traiu da forma que você pensa. E Dina, ela também não. Franzi as sobrancelhas, confusa. Do que você está falando? Ryan respirou fundo e então contou uma história que mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre os últimos dias. Melissa, eu tenho traído Dina há 2 meses, com minha ex-namorada Madison. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Lembra quando pedi a chave do seu apartamento? Eu menti. Não era para pegar nenhuma ferramenta do Caio. Era para me encontrar com Madison. Você usou minha casa para trair Dina? Sim, e não foi só uma vez. Madison e eu estávamos usando seu apartamento para os encontros há semanas. Senti náusea. E o Caio sabia disso? E a Dina? No dia que você viajou, Madison e eu estávamos no seu quarto quando Caio chegou em casa mais cedo do trabalho. Madison estava de costas para a porta quando ele entrou. Meu coração começou a bater mais rápido. Para onde essa história estava indo? Madison tem cabelos do mesmo comprimento que os seus, Melissa. E ela tem uma tatuagem nas costas bem parecida com a sua. Caio entrou no quarto e... pensou que era você comigo. O mundo girou ao meu redor. Não. Caio ficou em choque total. Saiu correndo do apartamento antes mesmo de Madison se virar. Ele realmente acreditou que tinha flagrado você o traindo. Mas por que vocês não correram atrás dele para explicar? Ryan começou a chorar. Porque eu entrei em pânico. Madison também. E Caio não quis falar comigo. Quando fui ver, nossos amigos já tinham se metido no meio da situação. Que amigos? Amanda, Tyler, Brooke. Eles ficaram sabendo que Caio tinha flagrado você traindo e começaram a convencer ele de que você merecia uma lição. Não conseguia respirar. Você está me dizendo que eles planejaram aquilo? Que foi uma vingança? Caio estava com o coração partido, Melissa. Ele realmente acreditou que você o tinha traído. E Dina, quando ela descobriu, também ficou arrasada. Nossos amigos ficaram enchendo a cabeça dos dois, dizendo que nós dois merecíamos provar do próprio veneno. Mas eu não o traí. Eu estava cuidando do meu pai no hospital. Eu sei disso, mas na hora eu estava tão desesperado para esconder minha traição que não consegui pensar direito. E Caio estava tão arrasado que não queria ouvir explicações. E a Gina? Como ela ficou sabendo de tudo isso? Caio contou para ela. Depois que ele saiu correndo do seu apartamento, foi direto para a casa da Dina. Estava transtornado, dizendo que tinha flagrado você comigo. Dina ficou chocada, é claro. Então Dina descobriu que estava sendo traída no mesmo momento em que Caio pensou que eu o estava traindo. Exato. Os dois ficaram arrasados ao mesmo tempo. E então nossos amigos começaram a se meter,
dizendo que vocês dois mereciam sentir a mesma dor que estavam causando, que era justo se vingarem. E eles acreditaram nisso? Caio estava com o coração partido e Dina estava furiosa comigo. Eles se deixaram levar pelos conselhos dos nossos amigos. Acharam que vocês dois mereciam provar do próprio veneno. Levantei-me abruptamente do sofá, sentindo como se fosse vomitar. Saia da minha vista. Agora! Melissa, por favor! Saia! Gritei mais alto do que pretendia. Você destruiu minha vida por causa de uma mentira. Destruiu nossa amizade, meu noivado, minha confiança em tudo e todos. E agora vem aqui me contar que foi tudo parte de um plano de vingança estúpido? Ryan se levantou também, estendendo as mãos em minha direção. Eu sei que estraguei tudo. Sei que nunca vou poder consertar isso. Mas eu precisava que você soubesse a verdade. A verdade é que você é uma pessoa horrível. Nunca mais quero ver você na minha vida. Ryan foi embora, e eu desmoronei no sofá. Nancy me abraçou enquanto eu soluçava incontrolavelmente. Meu Deus, Nancy. Foi tudo uma vingança. Eles planejaram me machucar porque pensaram que eu os tinha machucado primeiro. Isso não justifica nada, querida. Mesmo que você realmente tivesse traído Caio, o que eles fizeram foi cruel e calculado. Mas uma parte de mim começou a se perguntar: se Caio acreditou mesmo que eu o tinha traído, e se ele estava com o coração partido por causa disso, suas ações eram perdoáveis. E se a situação fosse oposta, se eu tivesse visto Caio com outra mulher e alguém me convencesse a me vingar da mesma forma? Pela primeira vez desde que havia descoberto a traição, comecei a questionar se havia uma possibilidade de reconciliação. Nos dias seguintes, minha mente não conseguia parar de processar tudo o que Ryan havia me contado. A história parecia tão absurda que às vezes eu me pegava questionando se era verdade ou se ele tinha inventado tudo para tentar livrá-los da culpa. Minha amiga Nancy foi minha âncora durante esse período. Ela cancelou vários projetos de trabalho para ficar comigo, e David também se mostrou incrivelmente compreensivo, cozinhando para mim e dando espaço quando eu precisava chorar. Foi Nancy quem sugeriu que eu conversasse com Madison para confirmar a versão de Ryan. Sei que é difícil, mas você precisa saber a verdade completa antes de decidir qualquer coisa sobre Caio. Ela disse durante o café da manhã do terceiro dia. Concordei relutantemente. Consegui o número de Madison através de uma conhecida em comum e marquei um encontro em um café no centro da cidade. Encontrei Madison exatamente como eu me lembrava. Loira, alta, com uma confiança que beirava a arrogância. Nancy foi comigo. Quando nos viu chegar, seu rosto se contorceu numa expressão defensiva. Olha, eu sei por que você me chamou aqui, mas não vou pedir desculpas por nada. Ela disse antes mesmo de eu me sentar. Não vim aqui para ouvir suas desculpas. Só quero entender o que realmente aconteceu. Madison confirmou toda a história. O caso com Ryan tinha começado 2 meses antes, quando eles se encontraram acidentalmente em um bar. Ryan estava passando por um momento difícil com Dina, se sentindo sufocado no relacionamento. E sim, usamos seu apartamento várias vezes. Ryan tinha uma chave e disse que vocês não se importariam. Ela acrescentou com um desdém que me fez querer jogar meu café na cara dela. E você estava lá no dia que Caio os viu? Estava. Foi horrível. Ryan estava tão focado em mim que nem percebeu quando a porta se abriu. Eu vi Caio pelo espelho do seu quarto. A expressão no rosto dele... Nunca vou esquecer. E você acha que realmente se parece comigo? Madison franziu as sobrancelhas. Ryan sempre dizia isso, que tínhamos o mesmo tipo de cabelo, a mesma altura. E nós duas temos aquela tatuagem de borboleta nas costas, lembra? Você me mostrou a sua numa festa há uns 2 anos. Meu estômago se revirou. Era verdade. Nós duas tínhamos tatuagens de borboleta no mesmo lugar das costas. Caio conhecia minha tatuagem de cor. Por que vocês não explicaram para ele na hora? Porque Ryan entrou em pânico. Disse que precisava pensar em como contar tudo para Dina primeiro, mas aí seu noivo foi direto contar para ela que tinha flagrado você traindo com o Ryan, e tudo virou uma bagunça. Quando saí do café, minha cabeça estava girando. A história se confirmava em todos os detalhes. Caio realmente acreditou que eu o havia traído. E em seu desespero, influenciado por pessoas que se diziam nossas amigas, ele decidiu me trair de volta. O que você vai fazer agora? Perguntou Nancy enquanto caminhávamos de volta ao carro. Não sei,
Parte de mim entende por que Caio fez o que fez. Se eu tivesse visto ele com outra mulher na nossa cama, não sei como reagiria. Mas você saberia a diferença entre certo e errado. Mesmo machucada, você não planejaria uma vingança. Nancy tinha razão. Mas mesmo assim, pela primeira vez em dias, senti uma pequena centelha de esperança. Talvez meu relacionamento com Caio não estivesse perdido para sempre. Naquela tarde, decidi confrontar os amigos que haviam incentivado a vingança. Comecei com Amanda. Amanda morava em um apartamento chique em River North. Quando atendeu a porta, fingiu surpresa ao me ver. Melissa, como você está? Soube do que aconteceu com você e Caio. Que situação terrível. Sua falsidade me deu náusea. Pode parar de fingir, Amanda. Sei que foi você que ajudou a convencer Caio a se vingar de mim. Sua expressão mudou instantaneamente. Não sei do que você está falando. Sei que você sempre teve uma queda pelo Caio. Sei que viu uma oportunidade de destruir nosso relacionamento e aproveitou. Amanda cruzou os braços, finalmente mostrando sua verdadeira face. E daí? Caio merece alguém melhor que você mesmo, alguém que realmente o valorize. Eu não o traí, Amanda. Nunca traí ninguém na minha vida. Estava cuidando do meu pai no hospital em Denver. Ah, claro! A desculpa do pai doente. Muito conveniente. Senti minha raiva explodir. Meu pai quase morreu. Como você pode ser tão cruel? Não sou cruel. Sou realista. Caio viu você na cama com Ryan, com os próprios olhos. Não era eu, era Madison, a ex do Ryan. Caio se enganou. Amanda riu com desdém. Que história mais inventada. Você não consegue nem assumir que foi pega no flagra. Percebi que discutir com ela era inútil. Mesmo confrontada com a verdade, ela se recusava a admitir sua participação na destruição do meu relacionamento. Deixei Amanda e fui atrás de Tyler. Ele estava em um bar próximo à universidade, o mesmo lugar onde costumávamos sair como grupo. Quando me viu chegar, tentou agir casualmente. Melissa, que bom te ver. Como você está se sentindo? Você sabe exatamente como estou me sentindo, Tyler. E sabe por quê? Ele baixou a cabeça. Ouvi dizer que você descobriu a verdade sobre o que realmente aconteceu. Descobri. E descobri também que você e os outros convenceram Caio e Dina a me trair como vingança. Tyler suspirou. Olha, eu sei que foi errado, mas na hora parecia justo. Quer dizer, se você realmente tinha traído ele... Mas eu não havia traído. E mesmo se tivesse traído, como vocês puderam incentivar algo tão cruel? Porque eu sempre achei que você merecia alguém melhor que Caio. Ele admitiu, finalmente sendo honesto. E pensei que talvez se vocês terminassem... Você teria uma chance comigo? Tyler assentiu, envergonhado. Você destruiu minha vida por interesse próprio, Tyler. Pessoas em quem eu confiava, que considerava amigas, me apunhalaram pelas costas. Saí do bar sentindo-me ainda mais traída. Não eram apenas Caio e Dina que tinham me machucado. Todo um grupo de pessoas que eu amava havia conspirado contra minha felicidade. Quando voltei para a casa de Nancy, encontrei uma surpresa me esperando. Caio estava sentado na sala, conversando baixinho com Nancy e David. Quando me viu, ele se levantou imediatamente. Melissa, por favor, me deixe explicar. Nancy e David se retiraram discretamente para a cozinha, nos dando privacidade. Caio parecia terrível. Tinha perdido peso. Seus olhos estavam fundos e vermelhos, e ele tremia visivelmente. Sei que não mereço seu perdão, ele começou, a voz quebrada. Sei que o que fiz foi imperdoável, mas preciso que você saiba que eu realmente acreditei que você tivesse me traído. Eu sei. Ryan me contou tudo. Melissa, quando entrei no nosso quarto e vi, pensei que meu mundo tinha acabado. A mulher que eu mais amava na vida, na nossa cama, com outro homem, não consegui pensar direito. Por que não me ligou? Por que não esperou para conversar? Caio passou as mãos pelo cabelo, um gesto que eu conhecia bem. Ele fazia isso quando estava muito nervoso. Porque estava destruído. Fui direto para a casa da Dina. Contei tudo para ela e para os nossos amigos que estavam lá. Mas eles ficaram falando que você e Ryan não mereciam uma segunda chance, que eu e Dina deveríamos dar o troco.
Disseram que só assim vocês saberiam como nós nos sentíamos. E você achou que era uma boa ideia? Não, quer dizer... Na hora, com toda aquela dor, com toda aquela raiva, eu não estava pensando. Queria que você sentisse a mesma dor que eu estava sentindo. Sentei-me no sofá, ainda mantendo distância dele. Caio, mesmo que eu realmente tivesse te traído, o que você fez foi cruel. Vocês planejaram me machucar. Esperaram eu voltar para casa para me dar esse choque. Eu sei que não tem desculpa, mas Melissa... Ele se ajoelhou na minha frente. Eu te amo. Amo você mais que minha própria vida. A ideia de perder você está me matando. Olhei para Caio, o homem que eu havia amado por 3 anos, com quem planejava me casar, e senti uma mistura confusa de amor, raiva, decepção e saudade. Quantas vezes? Perguntei. O quê? Quantas vezes você ficou com Dina? Caio baixou a cabeça. 2. Na noite antes de você voltar e na manhã quando você nos encontrou. Por que 2 vezes? Se foi só uma vingança, por que repetiram? Porque eu ainda estava com raiva. Ainda acreditava que você tinha me traído. E Dina também estava arrasada com Ryan. Nós nos consolamos um ao outro. Se consolaram? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. É assim que você chama? Não foi por prazer, Melissa. Não senti nada por Dina. Foi só raiva, dor, vingança. Eu só conseguia pensar em você com Ryan e queria que você sentisse o mesmo que eu. Mas eu não fiquei com Ryan. Eu estava cuidando do meu pai. Eu sei disso agora e me odeio todos os dias por não ter descoberto a verdade antes de fazer aquela burrada. Ficamos em silêncio por um longo momento. Caio continuava ajoelhado na minha frente, aguardando uma resposta que eu não sabia se tinha. Caio, você destruiu minha confiança. Não só em você, mas em todo mundo. Como vou saber se posso confiar em você novamente? Não sei. Só sei que vou passar o resto da vida tentando provar que você pode. E Dina, como você se sente em relação a ela agora? Nojo. De mim mesmo, dela, de toda a situação. Nunca mais falei com ela depois daquele dia. Nunca mais quero vê-la na vida. Era estranho ouvi-lo falar de Dina assim. Por 3 anos, nós 4 havíamos sido inseparáveis. Caio, mesmo que eu te perdoe, como vamos superar isso? Como vou conseguir esquecer a imagem de vocês 2 juntos? Não sei. Talvez com terapia, com o tempo. Sei lá. Só sei que não posso viver sem você. Olhei para Caio e vi sinceridade em seus olhos, mas também vi a dor que ele tinha me causado. Vi as noites em claro, a sensação de traição, a destruição da minha confiança. Preciso de tempo, Caio. Não posso tomar uma decisão agora. Quanto tempo você precisar? Vou esperar. Não quero que você espere por mim. Quero que você vá viver sua vida, que procure ajuda, que tente entender por que fez o que fez. E depois, existe uma possibilidade de voltarmos? Não sei. Honestamente, não sei. Caio se levantou lentamente. Posso te abraçar? Uma última vez? Hesitei, mas concordei. Seu abraço era familiar e estranho ao mesmo tempo. Por um momento, senti como se nada tivesse acontecido, como se ainda fôssemos o casal feliz que planejava se casar na primavera. Mas quando nos separamos, a realidade voltou. Éramos 2 pessoas que se amavam, mas que talvez não conseguissem mais ficar juntas. Depois que Caio saiu, Nancy voltou para a sala. Como foi? Confuso, doloroso. Ele parece genuinamente arrependido, mas não sei se isso é o suficiente. Você ainda o ama? Sim, e talvez seja esse o problema. É mais difícil perdoar alguém que você ama do que alguém que você odeia. Nos dias seguintes, comecei a considerar seriamente a possibilidade de perdoar Caio. Conversei longamente com Nancy, com meus pais por telefone, e até marquei algumas sessões com uma terapeuta. A terapeuta, uma mulher gentil na casa dos 50 anos chamada Doutora Williams, me ajudou a entender que minha confusão era normal. Traição em relacionamentos raramente é preto no branco. Ela explicou durante nossa segunda sessão, especialmente quando há circunstâncias atenuantes como mal-entendidos e influências externas.
Então você acha que eu deveria perdoá-lo? Acho que você deveria fazer o que parecer certo para você no seu tempo. Não existe resposta certa ou errada. Mas como vou saber se posso confiar nele novamente? Confiança se reconstrói com tempo e ações consistentes. Se Caio realmente mudou, se ele está disposto a fazer o trabalho necessário, é possível reconstruir um relacionamento. Mas ele também precisa entender que algumas coisas nunca mais serão como antes. Naquela noite, liguei para Caio e pedi para ele me encontrar no parque onde tivemos nosso primeiro encontro. Senti que era o lugar certo para ter uma conversa definitiva sobre nosso futuro. Caio chegou ao parque 10 minutos antes do horário marcado. Eu o observei de longe por alguns momentos antes de me aproximar. Ele estava sentado no mesmo banco onde havíamos nos beijado pela primeira vez, olhando para o lago com a expressão perdida. Quando me viu chegando, seus olhos se iluminaram com uma mistura de esperança e apreensão. "Obrigado por vir", ele disse, fazendo espaço para eu me sentar ao seu lado. "Precisamos conversar seriamente sobre nós." Comecei mantendo um tom calmo, mas firme. "Eu sei. E seja qual for sua decisão, vou respeitar." Respirei fundo. Havia ensaiado essa conversa mentalmente dezenas de vezes, mas ainda assim me sentia nervosa. "Caio, eu acredito que você se arrependeu do que fez. Acredito que você me ama e que estava realmente machucado quando pensou que eu te havia traído." Seus olhos brilharam com esperança. "Mas", continuei, "isso não muda o fato de que você escolheu me machucar deliberadamente. Mesmo achando que eu havia te traído, você poderia ter terminado comigo, poderia ter me confrontado, poderia ter feito 1000 coisas diferentes, mas escolheu a vingança." "Eu sei. Foi a pior decisão da minha vida." "E não foi só uma decisão impulsiva. Vocês planejaram, esperaram eu voltar, fizeram questão de que eu os encontrasse juntos. Isso mostra um nível de crueldade que eu não sabia que existia em você." Caio baixou a cabeça. "Você está certa. Não tenho como me justificar. Além disso, você não apenas me traiu com qualquer pessoa, traiu com minha melhor amiga. A pessoa em quem eu mais confiava depois de você. Isso tornou tudo 10 vezes pior." Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando as ondas do lago. "Caio, eu te amo. Provavelmente sempre vou te amar. Mas não posso mais confiar em você. Por favor, me dá uma chance de reconquistar sua confiança." "Mesmo que eu quisesse, não sei se conseguiria. Toda vez que olho para você, vejo você e Dina juntos. Toda vez que você chega tarde do trabalho, vou me perguntar onde você realmente esteve. Toda vez que você não atender o telefone, vou suspeitar que está com outra pessoa." Caio começou a chorar. "Eu faria qualquer coisa para voltar no tempo e fazer tudo diferente." "Eu sei, mas não podemos voltar no tempo." Peguei sua mão, sentindo a familiaridade dos seus dedos entrelaçados com os meus. "Caio, você é uma boa pessoa que fez uma coisa terrível. Acredito que você pode aprender com isso e nunca mais machucar ninguém da mesma forma. Mas eu não posso ser a pessoa que te dá essa segunda chance." "Então é o fim?" "É o fim do nosso relacionamento romântico. Talvez no futuro possamos ser amigos, quando a dor diminuir e conseguirmos olhar um para o outro sem lembrar do que aconteceu." Caio soluçou. "Eu estraguei a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E eu perdi o homem que achei que seria meu marido. Nós dois perdemos muito." Ficamos sentados em silêncio por mais alguns minutos, de mãos dadas, nos despedindo silenciosamente de 3 anos de história juntos. "Posso te pedir uma coisa?" ele disse finalmente. "O quê?" "Se um dia você mudar de ideia, se um dia sentir que pode me perdoar de verdade, você me procuraria?" "Caio, não fica esperando por isso. Vai viver sua vida. Procura ajuda para entender por que fez o que fez, e quando encontrar alguém novo, se entrega completamente a essa pessoa. Não consigo imaginar amar outra pessoa como te amo. Eu também não, mas talvez um dia consigamos." Nos despedimos com um abraço longo e doloroso. Quando nos separamos, sabia que era realmente o fim. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Mesmo tendo tomado a decisão certa, sofri muito com o rompimento. Tinha dias em que queria ligar para Caio e dizer que estava disposta a tentar novamente.
Tinha outros em que sentia raiva dele e de Dina por terem destruído minha vida. A terapia com a Dra. Williams foi fundamental para minha recuperação. Ela me ajudou a entender que o luto pelo fim de um relacionamento é um processo natural e necessário. Você não está apenas perdendo Caio, ela explicou. Está perdendo o futuro que vocês haviam planejado juntos, a identidade de ser uma pessoa comprometida, a segurança de ter alguém especial. Com o tempo, comecei a reconstruir minha vida. Terminei o mestrado com louvor e consegui uma posição como psicóloga em uma clínica especializada em trauma. Ironicamente, minha própria experiência me tornou mais empática com meus pacientes que haviam sofrido traições. Minha amiga Nancy continuou sendo minha rocha durante todo esse período. Ela e David se tornaram minha família em Chicago, me incluindo em todos os eventos familiares e comemorações. Você salvou minha vida, disse a ela um dia, quase um ano depois do rompimento. Se não fosse por você, não sei como teria sobrevivido àquilo tudo. As amigas verdadeiras fazem isso umas pelas outras, ela respondeu. E olha como você está forte agora. Independente, bem-sucedida, feliz. Era verdade. Embora ainda sentisse pontadas de dor quando pensava em Caio, havia descoberto uma força em mim mesma que não sabia que existia. Aprendi que podia ser feliz sozinha, que minha identidade não dependia de estar em um relacionamento. Cerca de 1 ano e meio após o rompimento, encontrei Caio por acaso em um supermercado. Ele estava visivelmente diferente. Mais magro, cabelos mais curtos, uma tristeza permanente nos olhos. Conversamos brevemente e educadamente. Como você está? Perguntei, genuinamente preocupada com seu bem-estar. Melhor que antes, mas ainda não muito bem. E você? Bem, realmente bem. Fico feliz em saber disso. Você merece ser feliz, Melissa. Você também, Caio. Espero que encontre sua felicidade. Quando saí do supermercado, percebi que não senti nem raiva nem saudade. Apenas uma tristeza suave pela pessoa que ele havia se tornado e gratidão pela pessoa que eu me tornara. Durante esse período de reconstrução, também tive que lidar com as consequências sociais do rompimento. Nosso grupo de amigos se fragmentou completamente. Alguns ficaram do meu lado, outros do lado de Caio e Dina, e muitos simplesmente se afastaram de toda a situação. Amanda e Tyler, junto com outros que haviam incentivado a vingança, tentaram se aproximar de mim várias vezes, pedindo desculpas e alegando que haviam aprendido com seus erros. Mas eu não tinha interesse em reconectá-los à minha vida. Havia aprendido a importância de me cercar apenas de pessoas genuinamente confiáveis. Dina também tentou contato algumas vezes, enviando mensagens longas pedindo perdão e alegando que nossa amizade era muito importante para ser jogada fora. Mas cada vez que lia suas mensagens, sentia a mesma dor da traição. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. 2 anos após nossa separação, soube por conhecidos que Caio estava passando por dificuldades no trabalho e havia desenvolvido problemas com ansiedade que o impediam de manter relacionamentos estáveis. Dina havia se mudado para outra cidade após terminar com Ryan, que nunca conseguiu perdoá-la pela participação na destruição do nosso grupo de amigos. Amanda continuava solteira e, segundo Nancy, vivia reclamando que não conseguia encontrar ninguém decente para namorar. Tyler havia se envolvido com algumas pessoas, mas aparentemente reproduzia padrões tóxicos que aprendera conosco, sendo incapaz de construir relacionamentos saudáveis. Não senti prazer com essas informações, mas reconheci que as ações têm consequências naturais. As escolhas que cada um deles havia feito os levaram para caminhos que eles mesmos criaram. 3 anos após o rompimento, durante uma festa de aniversário de Nancy, conheci Daniel. Ele era colega de trabalho de David, advogado especializado em direitos humanos, com um senso de humor sutil e uma gentileza genuína que me conquistou gradualmente. Nossa relação começou como uma amizade. Daniel sabia da minha história e nunca pressionou por nada mais rápido do que eu estava disposta a dar. Ele entendeu que eu precisava reconstruir minha capacidade de confiar e teve paciência para isso. Não estou competindo com seu passado, ele me disse durante uma das nossas primeiras conversas sérias sobre relacionamento. Estou interessado no seu presente e no nosso futuro juntos. Com Daniel, aprendi que era possível amar novamente sem medo. Que nem todas as pessoas são capazes de traição calculada. Que confiança pode ser construída gradualmente, com pequenos atos de honestidade e transparência diários.
Nosso casamento aconteceu 5 anos após minha separação de Caio, em uma cerimônia pequena e íntima. Enquanto caminhava em direção ao altar onde Daniel me esperava com um sorriso radiante, pensei em como a vida pode nos surpreender. Se alguém me dissesse, naquele dia terrível em que encontrei Caio e Dina juntos, que eu um dia seria mais feliz do que jamais havia sido, eu não teria acreditado. Mas ali estava eu, casando com um homem que me amava e respeitava incondicionalmente, cercada de amigos verdadeiros, confiante na minha própria força e valor. A traição de Caio e Dina havia me quebrado, mas também havia me tornado mais forte. Havia me ensinado a diferença entre amor e dependência, entre perdão e aceitação de comportamento inaceitável, entre amigos verdadeiros e pessoas que só estão conosco quando é conveniente. Hoje, 10 anos depois daquela manhã terrível de novembro, posso dizer que sou grata pela experiência. Não porque foi fácil ou porque não me machucou profundamente, mas porque me transformou na pessoa que eu estava destinada a ser. Daniel e eu temos 2 filhos agora, uma menina de 4 anos e um menino de 3. Criamos nossa família baseada em valores de honestidade, respeito mútuo e comunicação aberta. Valores que aprendi serem essenciais depois de vivenciar sua ausência. Às vezes ainda penso em Caio, especialmente quando vejo casais jovens apaixonados como éramos. Me pergunto se ele encontrou sua felicidade, se aprendeu com seus erros, se conseguiu construir relacionamentos saudáveis. Espero sinceramente que sim. Porque no final, aprendi que guardar rancor é como tomar veneno, esperando que a outra pessoa morra. O perdão, não necessariamente a reconciliação, mas o perdão interno, foi essencial para minha própria cura e felicidade. Minha história não é sobre vingança ou sobre como fiz Caio pagar pelo que me fez. É sobre como transformei uma das piores experiências da minha vida na fundação de uma vida melhor e mais autêntica. E se há uma lição que gostaria de deixar para qualquer pessoa passando por uma traição similar é esta. Você é mais forte do que imagina, capaz de mais amor do que sabe, e merece pessoas em sua vida que te valorizem verdadeiramente. Não aceite menos que isso nunca. O karma não é sobre vingança, é sobre consequências naturais. E a melhor consequência que você pode criar para si mesma depois de uma traição é construir uma vida tão plena e feliz que a pessoa que te traiu se torne apenas uma nota de rodapé na história da sua felicidade. E essa foi minha história de como uma traição me quebrou, mas também me ensinou que eu era mais forte do que imaginava. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me acompanhar nessa jornada dolorosa, mas necessária. Traições como essa destroem nossa confiança, mas também nos mostram quem realmente merece estar na nossa vida. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa um like que isso ajuda muito o canal a crescer e chegar em mais pessoas que talvez precisem ouvir que é possível recomeçar. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui eu conto histórias reais de superação e recomeço. Histórias que mostram que mesmo nos nossos piores momentos, podemos encontrar forças para seguir em frente. Obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Até a próxima história.